Graça e paz a todos que nos acompanham no nosso canal de segunda-feira. Infelizmente ficamos aí uns 3 segundas-feiras sem vídeos por questões alheias à nossa vontade, mas estamos voltando na sequência do seminário de libertação de família. E se você pode assistir, nós estamos agora começando o 11º módulo deste seminário. São 10 que já foram lançados e agora estamos no 11º. Se você que está entrando agora e quer assistir desde o início, então você sabe que estamos no 11º. Você procura aí no nosso canal todos aqueles que estão anteriores para que você possa participar desde o começo. Eu queria falar hoje, dentro do assunto de família, a questão do relacionamento da família, principalmente com Deus, que nós estamos tratando disso desde o início, a questão da presença de Deus, a diferença que isto faz no casamento, no lar, na família e assim por diante. O exemplo que a gente sempre tem é um exemplo muito interessante de uma forma matemática chamada triângulo. Quando você faz um triângulo, você vê que ele tem uma base e tem as pontas, e essa ponta se liga. O que nós entendemos nessa figura? Que se eu colocar o homem de um lado, a mulher do outro lado, ou a família de um lado, os marido e mulher do outro lado, eles estão longe um do outro. Mas quanto mais este aqui se aproxima de Deus, quanto mais este aqui se aproxima de Deus, quanto mais perto de Deus estiver na ponta, mais perto um do outro vai estar. Então, no relacionamento com Deus é tão importante que quando as pessoas começam a se relacionar com Deus, vão chegando mais perto entre si. Nós entendemos que existem 2 tipos de relacionamento básicos, né, em todo ser humano. Um é um relacionamento horizontal, quando você tem um relacionamento com pessoas. Mas como eu estou falando em família, esse relacionamento horizontal está baseado no relacionamento entre o pai, a mãe, os filhos, entre si, marido com esposa, esposa com marido, pai com filhos, mãe com filhos, filhos com pais, entre os filhos, esse relacionamento. E esse relacionamento é onde dão os conflitos, onde dão, porque cada um tem a sua opinião, cada um tem a sua cultura, a sua influência. Mas quando todos resolvem chegar à presença de Deus individualmente, cada um, então você descobre que ao chegar à presença de Deus e ao olhar do lado, o relacionamento horizontal ficou perto. Ficaram juntos com um único propósito, a presença de Deus. Nós temos aqui algumas coisas interessantes, a chave do sucesso, né? Eu sei que nós estamos vivendo um mundo de oportunidades, onde técnicas de administração aparecem a todo momento. Eu que fui empresário durante muitos anos, eu que dei palestras para empresários de liderança, a gente vê que as metodologias vão mudando, a psicologia vai se especializando, técnicas psicológicas vão se especializando, vão aparecendo nomes no mercado, bonitos até, como coach, mas quando a gente pega toda a base disso e tira fora aquilo que é só a administração do mundo, você descobre que a base está na Bíblia, né? Tudo está na Bíblia. Toda a administração foi Deus que criou, todo o relacionamento foi Deus que criou, porque foi Ele que fez. Então, se o Criador é o fabricante, nada mais junto que as partes fabricadas, que são o ser humano, comecem a buscar o Criador, para entender através da criação, daquele que nos criou, quais são os seus objetivos para cada um de nós e como Ele pode nos ajudar como família a tirar os conflitos, a diminuir as diferenças, os impactos que existem numa família. E lógico, quanto mais presença de Deus, menos divergência, menos problemas de relacionamento, menos problema de pai e filho, menos influência do mundo. Que se você prestar atenção, o mundo traz o que para a família? Nada de bom, pelo contrário, só desilusões. O mundo traz drogas, o mundo traz prostituição, o mundo traz adultério, o mundo traz o entretenimento, filmes, desenhos, teatro, que no fundo, tudo é contra a família. Mas quando você pega a Bíblia, que é o manual do fabricante, você descobre que tudo ali, para que a família
mantenha debaixo de uma unidade poderosa. Eu pego o caso bíblico muito famoso que todo mundo fala de Jó, até algumas pessoas falam paciência de Jó, mas talvez nem saiba por quê, né? Mas quando você pega o livro de Jó, esse homem que tinha uma família bonita, né? Uma família com filhos bonitos, uma esposa, riquíssimo, até que o diabo falou com Deus que ele gostava, amava a Deus, porque ele era cercado de coisas boas, ele tinha tudo de bom, então era fácil amar a Deus. Então Deus permitiu que Satanás tocasse nas suas coisas para ver a sua fidelidade. É aí que começa a história da paciência de Jó, porque ele perde os filhos num acidente, durante uma festa, a sua mulher começa a amaldiçoá-lo, ele vai perdendo a riqueza, se torna pobre, se torna doente, chagas no seu corpo, e aí vem os seus amigos que, ao invés de ajudá-lo, vieram acusá-lo, e ele, durante todos os meses, durante toda a sua aflição, com a sua paciência, ele foi falando que aquilo era justo para ele, assim por diante, nunca acusou Deus de nada. Mas quando termina a história toda, quando termina a história final, é interessante, Deus fala muito forte com ele para abençoar os seus amigos. E no capítulo 42 de Jó, no verso de número 5, praticamente é o último capítulo dessa história linda de Jó, e no último capítulo, no verso 5, está escrito assim: Jó faz uma tremenda afirmação, ele diz: eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Ele tem um final dizendo, tudo isso que apesar de toda a defesa que eu fiz, eu só te conhecia porque eu ouvi falar de você. Está falando de Deus. Mas agora eu estou vendo, Senhor, estou falando contigo, estou te conhecendo de perto. E isso mudou a história de Jó, porque a partir daquele momento ele começa a fazer o que o manual do fabricante ensinou: perdoar os seus amigos, abençoar os seus inimigos e assim por diante. E a Bíblia diz que a história de Jó, termina de uma forma extraordinária. Ele tem agora mais filhos, ele tem riqueza de novo, o dobro do que tudo que ele perdeu, ele tem agora. Porque ele passou pela prova, ele foi aprovado, e agora a presença de Deus é tudo que ele precisava para reconstruir o seu lar. Eu queria dizer para você que está com dificuldades na sua família, que está lutando, que está tendo grandes problemas de relacionamento, né? Talvez entre marido e mulher já falando em divórcios, talvez pai e filho, filhos querendo já sair de casa, problemas seríssimos. Não há outra maneira de consertar. A psicologia pode ajudar e ajuda, técnicas pode ajudar, conselheiros pode ajudar, tudo isso é válido, mas só tem uma solução: o Criador, aquele que formou a família, aquele que criou o ser humano, Deus presente. Quando uma família resolve buscar a Deus, os problemas começam a diminuir rapidamente, aquilo que era maldição se transforma em bênção, tudo aquilo que foi perdido volta a ser algo poderoso. Esta é a solução: buscar a presença, a ponta da pirâmide. Nunca esqueça desse desenho da pirâmide, né? A base, a ponta, Deus aqui em cima, o relacionamento aqui embaixo. Mas quanto mais perto de Deus se chegam as pessoas, mais perto se aproximam em mais condições. Aleluia. E continuando esse tema, um outro caso muito interessante na Bíblia que eu gostaria de mencionar, famoso, a história de Abraão e o seu sobrinho Ló. Você conhece um pouco dessa história, sabe que a Bíblia relata: Abraão também era um homem rico, tinha uma família, uma esposa, e Ló era um sobrinho, vamos dizer assim, órfão. Então Abraão resolveu cuidar do sobrinho, mas Ló, por causa de estar ligado ao tio que era próximo, também teve a sua prosperidade. E a Bíblia diz que chegou um momento em que os dois tiveram que decidir sobre a continuidade de andar junto, porque era muita coisa, era muito servo, muito empregado, muita ovelha, havia confusão no meio dos pastores, dos empregados. Então Abraão, como era o tio, era ele que liderava, ele chegou à conclusão de que teria que separar. Então ele chama Ló, seu sobrinho, e faz uma proposta para ele. A proposta de Abraão é: você escolhe para onde você quer ir. Se você for para cá, eu vou para cá. Se você for para cá, eu vou para lá.
E Ló, com uma visão assim muito humana somente, do mundo, da prosperidade, de ver as coisas boas do mundo, resolveu ir para o lado das campinas, não onde tinha montanhas. Ele foi para o lado das campinas e Abraão ficou na montanha. E ali no alto das montanhas ele continuou a sua vida. Se você ver a história final, você vai descobrir que Ló, ao ir para as campinas, foi chegando nas cidades, e ao entrar na cidade acabou morando em Sodoma e Gomorra. E ali ele foi perdendo a identidade, foi perdendo o contato com Deus, porque era uma cidade depravada, onde o que mandava era a destruição, e ele perdeu tudo isso. E você sabe o final da história: Ló perdeu tudo, como toda a cidade. Mas Abraão escolheu ficar na montanha. E você sabe a história final de Abraão. Se tornou o homem mais rico daquele tempo, uma família abençoada, teve filhos, depois netos, bisnetos, e hoje Israel, a grande nação de Israel, é fruto dos lombos de Abraão, porque ele escolheu ficar na montanha. Simbolicamente, eu estou dizendo que Abraão escolheu ficar mais perto da presença de Deus. Ló resolveu ficar mais no mundo. E você vê a diferença final. Como que você quer o final da história da sua família? O que você quer decidir? Você quer o melhor para os seus filhos só pensando na melhor faculdade, no melhor trabalho, no melhor emprego, no melhor dinheiro, nas viagens? Ou você quer tudo isso, mas de uma maneira como resultado de ficar na montanha, buscar Deus, buscá-lo em oração na sua casa, adorar o Senhor, e todas essas coisas serão acrescentadas. Jesus deixou muito claro: buscai o reino de Deus em primeiro lugar, e as demais coisas serão acrescentadas. Então, quero profetizar sobre a tua família que existe restauração, existe possibilidade de restauração. Não há nada que é impossível para Deus quando uma família resolve buscar a presença de Deus, buscar o Criador, aquele que criou. Por isso eu quero te abençoar ao final do 11º módulo de família, dizendo: é possível uma restauração na sua família. Eu te abençoo em nome de Jesus. Não esquece de se inscrever, não esquece de mandar comentários também, ou pedidos, usando as informações que você tem no vídeo aí dos nossos canais. Te abençoo em nome de Jesus.